providenciado algumas coisas para nós. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor propôs ao meu coração para estar trazendo nesta madrugada. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, se você puder abrir sua Bíblia nessa hora e acompanhar aqui nessa noite. Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 14, 15 e 16. Livro de Deuteronômio 11, os versículos de número 14, 15 e o 16 também. Se você já encontrou, já pode dizer também. Nos diz assim a palavra de Deus: então darei a chuva da vossa terra a setembro, a temporã e a serol, para que recolhas o teu cereal e o teu gosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvies e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Numa madrugada de vigília, o Senhor, Ele abre um leque de algumas palavras que são propícias para quem vem buscar, para quem vem, como diz os pentecostais antigos, vem cavar o poço na madrugada. E quando eu vi meu nome lá na escala, que eu estaria trazendo uma reflexão na madrugada, o Senhor colocou em meu coração de trazer acerca da chuva seródia e a chuva temporal, que pouco se ouve falar em nosso meio. Nós temos o costume de falar assim, de pregar sempre os evangelhos. Falamos muito das cartas de Paulo, dos evangelhos de Jesus, e muitas vezes a gente esquece de falar um pouco do Antigo Testamento, do que Deus estabeleceu lá no início de tudo, e o que ficou lá atrás também perdura para o presente. O livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro da Bíblia que relata os discursos finais de Moisés a uma nova geração. Se você acompanha a história de Israel, você vai ver que ela começa no Êxodo, na saída do Egito. Eles peregrinam pelo deserto. No deserto o Senhor institui a lei, porque para quem viveu 430 anos no Egito, um povo que era o povo de Deus, mas eles não tinham regras, não havia leis entre eles. E nós servimos a um Deus que é ordeiro, um Deus que trabalha com a ordem e com a decência. Um povo que sai pelo deserto, peregrina pelo deserto. Deus dá as suas leis para aquela geração, mas a Bíblia também nos traz um caráter duvidoso desse povo que sai do Egito. A Bíblia dá muito respaldo em dizer que essa geração que sai com Moisés é uma geração que atravessa o Mar Vermelho, que toca o tamborim com Miriam, se alegrando na passagem pelo mar, mas também é o mesmo povo que faz o próprio Moisés perder o direito de entrar na terra prometida. O povo que aplaude hoje é o povo que amanhã sepulta você perante a multidão. Um povo que diz que hoje você é homem e mulher de Deus, mas na primeira oportunidade de crucificar igual a Jesus. Essa foi a geração que saiu do Egito. Um povo que dizia de amar a Deus, mas o coração dele era ímpio. O coração era cheio de perversidade. Tanto é que no capítulo 8 o Senhor diz para o próprio Moisés que os levou ao deserto para experimentarmos e ver o que está
coração. E Deus viu o que tinha no coração deles. O Senhor viu, tanto é que quando eles passam pelo deserto de Mara, eles começam a murmurar por conta que não tinha água. E Moisés, já muito agitado, já exausto de tantas coisas, o Senhor diz a Moisés o seguinte: olha, pega aquele lenho e deita sobre a água e dá água para esse povo, para ver se esse povo para um pouco de reclamar. Como quem diz assim: será que não é suficiente? Não foi suficiente eu tirá-los de um tempo de escravidão? Não foi suficiente eu fazer chover maná do céu, trazer as codornas toda a tarde? Não é suficiente ainda? E o Senhor diz a Moisés: deita o lenho na água e as águas se tornarão doces. Tanto é que quando Moisés deita o lenho, que eles levam a água à boca, a água não estava mais amarga. E o Senhor foi experimentando esta geração. Mais na frente, no livro de Deuteronômio, o Senhor vai dizer que eles começam uma rebelião entre eles mesmos. Coré, Datã e Abirão, com seus 250 seguidores, começam a fazer uma rebelião interna contra o chamado de Moisés. Ainda dentro do deserto da peregrinação para Canaã, eles começam uma rebelião interna, porque reino dividido ele vai se autodestruir quando ele não está no mesmo propósito. Os crentes da atualidade não vivem propósitos iguais, mas propósitos diferentes. Que propósito é esse? Crescer em cima da queda do outro, crescer em cima da falha do outro, mas não se une no mesmo propósito para fazer o outro se levantar e prosseguir. Então, esses três incitaram uma rebelião que 250 lhe deram ouvido e seguiram as suas ordens. Aí Deus dos altos céus, que não dorme, não tosqueneja, fala para Moisés que abriria a terra e ele engoliria aqueles rebeldes que se levantavam contra a sua liderança e contra o propósito ao qual o Senhor havia o chamado. Tanto é que o próprio Deus, ele abre a terra e os 250 são engolidos vivos naquele momento. O livro de Deuteronômio, ele segue mostrando essas fases de Israel. O Êxodo vem primeiro, depois ele vem Levítico instituindo as leis, separando o impuro e do santo. Mas é em Deuteronômio que o Senhor traz o divisor das águas. É no livro de Deuteronômio que o Senhor, através de Moisés, lhe dá os últimos relatos, discursos finais a uma nova geração que estava nascendo. O livro de Deuteronômio, ele inclui 3 grandes discursos de Moisés. O primeiro é a retrospectiva histórica deste povo, relato completo do que Moisés fala. O segundo é a lei que foi estipulada da nova aliança. E terceiro, as bênçãos e as maldições pela sua desobediência. E o livro termina com o canto de Moisés, as bênçãos finais às tribos e o relato de sua morte no Monte Nebo, dando fechamento no Torá. Aí Moisés, antes de partir, ele traz essa palavra de exortação para esta nação. A nação já tinha morrido, porque metade desse povo, antes de chegar na terra prometida, morreu no deserto. Eles morreram no deserto e outros nasceram. E para os que estavam nascendo, para os que estavam crescendo, amadurecendo, o Senhor vai trazendo uma nova palavra, vai trazendo uma exortação diferente, lembrando que eles não cometessem os pecados dos seus pais, dos antigos, mas que eles dessem ouvidos para uma aliança que Deus estabelecia, se eles assim obedecessem. E a chuva temporã, que a Bíblia nos fala, a chuva temporã, ela se dá no Oriente Médio, e é aquela chuva que inicia o ciclo do preparo da semente.
ela cai sobre a terra entre março e abril. Ela cai sobre a terra e os lavradores preparam ela, a terra, lança as sementes. Aí quando a chuva temporal cai, ela inicia o ciclo do preparo. A semente está pronta, está preparada na terra, porém ela está esperando a continuação do que se iniciou. O começo sempre vai ser difícil. O início de muitas coisas é difícil. Mas eu costumo dizer que o mais difícil é manter o que se começou. Mais difícil é e mais tem responsabilidade aquele que vai dar continuidade a quem iniciou o projeto, a quem se dispôs, a quem se apoiou a começar, aonde muitos, uma multidão que estava somente observando dizia: não vai funcionar, não vai dar certo, não vai para frente, aleluia. Aí Deus, que é o dono de todas as coisas e é o dono do tempo, Ele sabe exatamente aonde a semente foi plantada e o tempo que a chuva vai descer para dar o crescimento daquilo que foi plantado. A chuva temporã, ela é rápida, mas ela vem com objetividade. A chuva temporã, ela é muito passageira. Ela não diz o momento que vai cair, porém a terra tem que estar pronta. A semente tem que já estar pronta para quando ela cair, porque quando ela cai, quando ela desce, aleluia, a semente já está colocada na terra e a chuva temporã vai iniciar o processo do preparo. Mas é a chuva serônia que ela vem também nesse tempo, entre março e abril no Oriente Médio. E aqui me diz, a Bíblia vai me dizer que ela era essencial para amadurecer os grãos antes da colheita. A temporada já tinha passado, a semente já estava no chão, já estava começando todo o processo de amadurecimento, quando alguém olhava e dizia: não funcionou. Você entende aqui nessa madrugada? Aparentemente as pessoas olham e dizem: não deu certo, não funcionou, e nem percebeu quando a chuva temporal caiu e preparou o ambiente. Nem percebeu quando a chuva caiu e preparou a semente para ela germinar, mas abre a boca para dizer: não deu certo, não funcionou, não sabendo ele que pouco mais à frente a serônia vai descer e vai confirmar o que a temporada iniciou. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! A chuva temporã na Bíblia é um fenômeno agrícola e frequentemente usado como uma metáfora para o derramamento do Espírito Santo para o final de todas as coisas. Ela traz esta metáfora sobre os últimos tempos também, do preparo da igreja para receber um derramamento de poder e com isso ela ser preparada para ser retirada da terra. A chuva temporã inicia um novo ciclo. A serônia, ela não lança a semente, mas ela termina o que a temporada começou. Nem sempre nós iremos finalizar o que Deus iniciou conosco. Talvez para alguns isso será frustrante. Alguém que se preocupa em crescer para aparecer, alguém que se preocupa em crescer para mostrar aquele que fez, alguém que se preocupa em crescer para mostrar que foi ele que iniciou todo o projeto. Nem sempre aquilo que começamos iremos terminar. Deus é aquele que nos usará com um propósito.
propósito. Você começa, porém outro lá na frente vai concluir o que eu através de você comecei. Glória a Deus. E nós temos que ter maturidade para isso, de entender que Deus, aleluia, não nos olha muitas vezes com exclusividade, porque Ele trabalha na sua multiforme graça. Nós não somos exclusivos, nem tampouco as estrelas que Ele quer usar, não. Ele começa comigo, mas também Ele termina com você. E tudo fecha um propósito. A chuva seródia, chamada de Malcochá, é a chuva que acelera o crescimento do trigo. A temporã ela preparou, mas quando o Malcochá ela desce, ela acelera o crescimento do trigo e da cevada, dando o que? Consistência, aleluia, porque sem ela as espigas parecem até prontas, mas ainda não estão preparadas para o seco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nos julgamos prontos, achamos que estamos preparados, temos a aparência de preparo, temos a aparência de experimentado, mas se a chuva seródia não descer para dar o amadurecimento, acelerar este crescimento que aparentemente alguém acha que tem, não estará pronto para o seco, não estará pronto para usufruir dos direitos que Deus reservou. Então o Malcochá, a chuva seródia, sem ela a espiga parece pronta, mas o interior continua vazio, tem aparência de colheita, mas não tinha maturidade para o celeiro. Anos de crente não determina santidade e intimidade com Deus. Eu posso ter 30, 40, 50 anos de evangelho, mas se este evangelho não me transformou por dentro, eu sou apenas uma aparência passageira. Eu vou me vestir como um crente, eu vou falar como um crente, eu vou cantar hino de crente, mas por dentro eu sou uma espiga vazia. Eu não estou pronto para estar no celeiro. Nós vivemos um tempo que nós estamos cercados de pessoas que sabem começar, mas não sabem concluir. Tem pessoas que elas começam muito bem, mas o final é trágico. Tem pessoas que sobem no altar do Senhor para pregar sermões, começam tão bem, mas no meio da pregação desanda tudo. No meio da pregação desanda tudo, aí começa a fazer aquela salada de fruta que ninguém entende mais nada. Começou bem, porém não tem maturidade para concluir. Tem pessoas que iniciam ministério, iniciam cursos, iniciam tantas coisas, mas não vão até o fim, porque não tem maturidade para concluir o que começou. E Deus é um Deus, irmãos, Ele é um Deus que quer nos preparar para dar o start e para também dar o the end, o final de todas as coisas. As pessoas começam projetos, começam ministérios, começam relacionamentos, começam votos, mas poucos permanecem até o fim. Aí algo me chamou bastante atenção, quando dentro deste contexto o Senhor traz algo de tão grande importância. Ele acelera o crescimento daqueles que permanecem fiéis a Ele. Ele acelera o crescer a quem escolheu ser fiel, a quem escolheu lhe obedecer. Para este tempo que nós lemos aqui esta palavra,
Quando Moisés diz no versículo 14: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporânea e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Aí Deus vem dizendo assim, que Ele não prometeu apenas a chuva, mas Ele também prometeu tempo, processo e maturidade. A chuva veio, mas com ela também veio o quê? O processo e o momento da maturidade para ter a colheita. Eu quero crescer, mas eu não tenho maturidade para esperar. Eu quero crescer, aleluia, mas eu não quero passar pelo processo do preparo. Eu quero ser, aleluia, um grande pregador da palavra, mas eu não quero começar do início, eu não quero passar pelo simples auxiliar, eu já quero subir. Eu já quero já estar no topo, quando Deus está dizendo comece de baixo. Comece no início, vai subindo. Porque para chegar no topo tem que passar por isso aqui, processo de maturidade. Aí o homem dá o título, o homem dá o cargo, alguém almeja crescer, coloca até carbureto, aleluia, para amadurecer de um dia para o outro, mas lá na frente as evidências aí vindo atropelando tudo, e aí vem aquela velha história que a gente conhece, deu um tiro no próprio pé. Porque se não passa, aleluia, pelos estágios da vida, não dará o final daquilo que começou. Não importa o tempo que passe, mas o processo ele é fundamental para se galgar o êxito da vitória. Deus não prometeu tempo, não prometeu a chuva, somente a chuva, mas Ele prometeu tempo, processo e maturidade para o povo de Israel. Trazendo para nós hoje, quando o Senhor diz no versículo 15: eu darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. A maior prova de maturidade, irmãos, não é a velocidade com que nós crescemos, mas o segredo está na fidelidade com que nós permanecemos. Eu almejo crescer, eu quero crescer. Quem não quer? Quem não quer crescer? Quem não quer conquistar? Quem não quer estar aos olhos dos outros e alguém dizendo: poxa, fulano conseguiu e venceu. Mas o segredo não está somente em crescer, mas é permanecer sendo fiel. E é onde muitos estão se perdendo nesses dias atuais. Até cresce, a semente até germina, mas não são fiéis e obedientes. Eu até cresço, Deus permite o meu crescimento. Deus ele permite que eu vá, que eu suba, que eu conquiste, que eu avance. Mas lá na frente o próprio Deus, que tem a sua tesoura santa e sabe exatamente o momento de podar, e Ele continua sendo o mesmo. Os dias que vivemos, Ele está cortando muita árvore alta. Ele está podando muita árvore exaltada, porque o crescimento quem dá é Ele. O crescimento vem dele. Então, se eu não tenho maturidade, aleluia, para crescer e ser fiel a Ele, pode ter certeza, Ele vai me podar. E às vezes esta poda, ela custa caro. Uma árvore podada, ela passa um tempo sem frutificar, porque ela passa pelo processo da renovação de galhos e folhas. Quando o seu caule ele é enxertado, quando o seu tronco ele é furado, quando suas raízes são profundas e são furadas e experimentadas, a árvore que um dia era alta, tinha folhas, tinha frutos, quando ela é podada, ela passa um tempo sem frutificar, porque ela deu um reset e ela está passando por todo o processo, aleluia, de amadurecimento para dar frutos novos.
tamanho não substitui caráter. Visibilidade não substitui profundidade. Pegou aí? Vou repetir. Tamanho não substitui caráter. E visibilidade não substitui quem tem profundidade. Eu posso ser grande, eu posso ter nome, eu posso ser conhecido, minha igreja pode ser aclamada lá fora, mas se ela não tem o caráter de Cristo, pouco importa para ele quem ela é. Pouco importa quem ela é se ela não tem o caráter. Ela tem até visibilidade, mas se ela não tem o caráter de Cristo, ela não tem profundidade espiritual. E não é uma igreja boa para se servir, para se congregar, porque uma igreja tem que viver de aparência. Ministérios que começaram muito bem, mas pelo orgulho, pela altivez e pela vaidade de espírito se corromperam. Alguém lá atrás pagou o preço iniciando, mas quem veio depois não teve maturidade para administrar. E a cobrança é ainda maior de quem não administra e não mantém quem é aquele que começou. E foi por isso que Deus, Ele enviou a chuva seródia antes de entregar a colheita. Antes de Deus entregar a colheita, Ele mandou a seródia para quê? Para o preparo. A temporada já tinha passado, a semente já estava lá, germinada já, mas faltava a seródia descer. Faltava, vamos dizer, a presença do dono para fazê-la dar as evidências que ela deu certo. Entende aqui nessa hora? A presença do dono faz toda a diferença. A presença daquele que, aleluia, está no domínio, no controle de todas as coisas é fundamental. Por quê? Não vai faltar quem olhe e diga, não deu certo. Não vai faltar quem olhe para mim para você dizer, é caso perdido. Mas, como nós lemos aqui, que tamanho não substitui caráter e visibilidade não substitui profundidade, então a gente não deve se preocupar com isso. Eu posso não ter uma aparência que agrade a alguns, mas se eu tenho profundidade em Deus, é isso que vai fazer toda a diferença e trazer a evidência. Deu certo. Você pode olhar e você vai dizer, deu certo. Diga para ele, deu certo. Já deu certo. Aparentemente, para alguns que estão de fora, carnal, não entende nada, aleluia, se vale por mídia, visibilidade, crescimento, estado. Olha, diz assim, não deu certo, está falido, acabou. E Deus está dizendo aqui nesta madrugada, escolha crescer em obediência e fidelidade, porque eu darei o crescimento e a evidência. Escolha crescer na obediência e na fidelidade, sem se preocupar quem está de fora e dizendo, não deu certo. Por isso que Deus enviou a chuva seródia, porque antes da colheita ela fortalece o trigo e a espiga. Deus, antes de liberar a promessa, Ele fortalece quem vai receber. É como o meu prefeito falou aqui. Antes dele dar, Ele cura aonde está doente, aonde está ferido, aonde foi machucado. Antes de Deus me entregar o que realmente Ele vê que eu mereço, primeiro Ele vai fazer uma limpeza dentro de mim. Ele vai me curar, Ele vai me sarar, Ele vai tirar as minhas frustrações, os meus medos, para daí eu estar pronto para receber o que Ele tem reservado de melhor para a noite desta terra. Diga amém por isso nessa hora. Ele está te preparando para te dar o melhor, o que você merece. É por isso que Ele está dizendo, não se preocupe, aleluia, com visibilidade.
Preocupe-se em ser profundo. Preocupe-se em cavar cada vez mais este poço, porque enquanto alguém se preocupa em ser visto, aleluia, você das malhadas está tendo profundidade com Ele. Para encerrar, o céu não recompensa apenas quem semeia, mas o céu honra quem permanece até que a espiga ela esteja pronta. Ele não recompensa somente quem começou, não. Ele vai ter a sua paga. O que começou cavando os valados vai ter a sua recompensa. Mas aquele que permanece, irmãos, o segredo está em permanecer no que começou. O segredo é a constância para ter o crescimento e o êxito. O céu não recompensará somente quem semeou, mas ele honrará aquele que permanecer até que a espiga esteja pronta para a colheita. E eu fecho para você, com você nesta madrugada, algo que Deus propôs em meu coração. Que nesta madrugada o Senhor é aquele que fala para você, que escolheu e escolhe todos os dias viver de forma, aleluia, anonimada, viver de uma forma sem evidência, mas que está cavando profundidade com Ele. O Senhor propôs em meu coração para lhe dizer: eu darei o crescimento a você no tempo oportuno. Continue sendo fiel e obediente, porque a tua espiga, aleluia, ela está amadurecendo. A tua espiga e o teu trigo estão amadurecendo. Escolha todos os dias ser fiel a este Deus, ser obediente a este Deus, porque o Senhor, Ele dará o crescimento. Talvez quem olhe para mim, olhe para você, nos conheça no dia a dia e não ache graça em muita coisa, não é para achar mesmo não. Porque quem faz graça é palhaço em si e comediante em programa de TV. O Senhor é aquele que nesta madrugada, quando eu estava trabalhando neste sermão, o Senhor falou comigo e disse: eu darei o crescimento e a visibilidade. O povo não se preocupa em aparecer, não se preocupe somente em crescer, aleluia, mas sejam fiéis, sejam constantes. Muitos dizendo que está errado, que deu errado, que não funciona. É mais um entre muitos e você na constância de todos os dias. A chuva temporã já caiu. Quem entende aqui nessa hora? Faz tempo que aqui ela já caiu. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo aqui nessa hora. Faz tempo que a temporã caiu. A semente já foi preparada faz tempo, mas é a seródia, aleluia, que vai descer, oh glória, ela deve evidenciar o que lá atrás, no início de tudo, alguém olhou e disse: não vai dar certo. Aí Jesus desceu aqui nesta madrugada para te dizer: sou eu que estou dando o crescimento da espiga e do trigo em seu reino. Fique perto dessa hora que eu quero dar. Glória a Deus. Eu quero fazer essa oração nessa noite. Eu quero finalizar com o que o Senhor propôs em meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que tem chamado, aquele que Deus chamou, você sabe que Ele tem um chamado. Você sabe que Ele tem, aleluia, uma marca. Mas você percebe que em alguns momentos ele está desanimado, ele está cabisbaixo, e muitas vezes vem até o pensamento de não continuar. Mas o Senhor nesta madrugada ele lembra que a obra é dele, o povo é dele,
se a obra é dele e o povo sendo dele, ele é responsável para continuar o que já foi iniciado na cruz. Eu quero que você se junte com esta pessoa agora, que você olha e diz: tem chamado, foi escolhido, trabalha no reino. Se junte a ele agora e profetize sobre a vida dele, que ele crescerá, e a espiga dele e o milho, o trigo vai ser evidenciado, porque o dono da seara está presente aqui. Olhe pelo seu irmão nessa hora, se junte a ele, ore por ele e diga ao Senhor: Deus, não permita que ele desista, não permita que ela desista, porque quem está aqui nesta madrugada tem história e tem estrada com Deus e começou algo lá atrás, e pela vontade do diabo, aleluia, você já tinha saído da presença da tempo. Quantos laços Satanás já preparou, já armou contra você, aleluia, você caminhava para um lado para o outro, aleluia, e o Espírito Santo te colocando de pé todos os dias e te dizendo: não pare, para a cama da vassoura, aleluia, ele está me assusta, alegre que me assusta de casa, ele está me assusta, aleluia, dizendo para alguém aqui, aleluia, não é momento de você desistir, não é momento de você parar, porque a obra é grande, o chamado é grande, aleluia, e Deus é aquele que vai evidenciar o teu crescimento. Para muitos que abrem a boca e dizem assim: acabou para ele, acabou para ela, a casa vai se tornar ali a vergonha, cinza, ruína, e o Senhor dizendo: nesta madrugada a sua casa não mais será falada de desamparada nem desolada, porque a partir de agora a tua casa tem presença. Glória, aleluia, fica conosco. Maravilhoso Deus, na tua presença, Pai bendito, Pai amado, nesta hora, aleluia, nós estamos aqui sentindo a tua graça, sentindo a tua presença, aleluia, nós estamos te clamando nesta hora, ó Deus, que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre cada um aqui. A obra é tua, o povo é teu, e tu és aquele que iniciou, e tu és aquele que nos levará à conclusão deste negócio. Espírito Santo de Deus, nesta hora, vai neutralizando toda a palavra maligna, toda a palavra lançada, aleluia, como ela perca seu efeito nesta hora, ela perca seu efeito, e a tua mão comece a trabalhar de maneira diferente. Aleluia, que o Senhor nesta hora, Deus, rasgue os céus, desça sobre a terra, porque a terra te pertence, e a tua palavra diz que ela é o estrado dos teus pés. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento, tira do nosso meio aquilo que não te agrada, tira os embaraços, os tropeços, e nos leva ao êxito da vitória. Deus, que a tua potente e poderosa mão sustente este povo, esta igreja, em nome de Jesus. E você diz amém, e aplauda